Olá, no ar o Gente da Gente, o programa de todos os domingos e sextas à noite, onde você revive as histórias de Divinópolis, trazendo gente que nos ajuda a contar, né, a história da nossa princesinha do Oeste. E nesses programas mais recentes, nós temos falado do Teatron, ainda vamos falar da Festa da Cerveja, que marcaram época, né? A inauguração dos palcos, dos espetáculos maravilhosos proporcionados também, né? Mais para frente nós vamos falar das exposições da festa de rodeio. Então nós estamos destacando esses momentos maravilhosos vividos pelos divinopolitanos e por aqueles que nos visitam. Nós estávamos falando no programa passado, aliás, o programa número 1 desta série, sobre a importância do Teatron, sobre as artes em destaque num projeto arrojado, num projeto que realmente mudou a nossa história, um projeto que teve a chancela de Lindolfo Fagundes, que foi vice-prefeito do então prefeito Aristides Salgado e que impulsionou e sentiu a necessidade de termos aqui, principalmente um teatro público, porque ele projetou o Teatron com tempo marcado de vida. E nós estamos conversando com o programador, com aquele que fazia acontecer os shows, as peças teatrais, enfim, tudo que rolava no Teatron, principalmente nos primeiros anos, que é o empresário Júlio César Faria. E ele já nos falou da inauguração do Teatron. Júlio César Faria, Julinho, e daí, depois da inauguração que nós já focalizamos aqui? Grande Garcia, boa tarde a todo mundo. Garcia, na última entrevista nós paramos na inauguração do Teatron, né? Foi uma grande festa, uma grande noite, foi uma inauguração que teve como sua primeira diretora Malu Lemos, Maria Luísa Lemos, né? Onde eu pedi ao Lindolfo que eu fizesse todas as funções, eu fui o primeiro bilheteiro, e o senhor Jaime o porteiro. E na parte interna eu comecei a aprender a fazer iluminação, cenografia. Inclusive tenho uma historinha, porque todo mundo chegava lá no Teatro e perguntava por que a cortina de frente tinha uma emenda aí embaixo e tal. É porque eu peguei a responsabilidade de fazer essa cortina com o Lindolfo, e a gente custou para achar o tecido e tal. A cortina é de teatro mesmo, tecido, não é nada imitação. E eu cismei de lavar essa cortina, Garcia. E ela encolheu, Garcia, um palmo assim, ó. No dia da inauguração, na semana da inauguração, estava um palmo assim de altura a cortina. Aí nós tivemos que fazer uma barra na cortina, porque a cortina de teatro não tem barra. E essa tem barra. Então, mas foi umas coisas assim. A gente montou, o Lindolfo foi várias vezes visitar cinemas fechados em Belo Horizonte para conseguir as poltronas, as cadeiras, né? E montamos a cabine de som, que era com gravador de rolo da época, né? As lâmpadas eram todas pares, aqueles canhões antigos, né? Não existia essa iluminação de hoje, mas tinha toda a estrutura de um teatro. A gente tirou de referência na época o Teatro Alterosa de Belo Horizonte, sabe? Que também estava sendo feito. Então as rotundas, a parte interna, os camarins, era tudo muito bonito e muito profissional. E nos primeiros 2 anos, a gente teve as montagens da peça do Solindolfo, de peças do Solindolfo, tivemos algumas montagens de produções locais, e que eu fui me envolvendo com essas produções e resolvi ser o produtor da história, porque era o que faltava, levar essas peças para fora. Aliás, produtor era uma figura rara, né? Principalmente naqueles tempos. Até hoje ainda é, né? Porque o produtor, na realidade, é o seguinte, o contratante é a pessoa que, às vezes, tem a ideia ou pega a ideia de um produtor e patrocina essa ideia, banca essa ideia. Ele vai fazer, ele vai pagar por essa ideia. E o produtor é a pessoa que faz aquilo acontecer.
tira do papel, né? Porque aí são contratados estruturas, pessoas, artistas, e ali tem contratos. E os contratos têm suas regras e exigências. Então é onde o produtor entra para fazer a coisa acontecer. O produtor que faz acontecer, sabe? Então é o único que sabe 100% de tudo do evento. É o produtor. Realmente interessante e é uma aula, é um aprendizado. Ó, quero dizer o seguinte, o nosso Gente da Gente tem a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, tem a direção de estúdio de Lincoln Clovis, com as imagens do Diogo Silva e do Wesley Mourão. E além do patrocínio cultural, que é da Unimed Divinópolis, tem também a edição do Wallace Rundinelli. E nós estamos aqui falando nesses programas sobre esses eventos, né? Sobre a promoção da arte em Divinópolis. É a verdadeira promoção a partir do Teatron, como eu disse aqui no início, nós vamos fazer sobre Festa da Cerveja e outros acontecimentos, né? E o Teatron foi uma fábrica de produção, foi uma fábrica. Era espetáculos toda semana, montagens constantes. Quando a Sandra, filha do Solindolfo, chegou para o Teatron, era engenheira, né? Tinha um escritório de engenharia. E aí ela largou tudo e foi mexer no teatro. Na época ela começou a dividir, depois ela foi tendendo para o Teatron. Aí ela criou o Banco de Brinquedos, que produziu muitos espetáculos infantis, sabe? E o Solindolfo tinha companhia de teatro, montou a companhia de teatro. Então, quando se fala em Solindolfo, né, é o Lindolfo Fagundes, grande empresário, Lindolfo. A família Fagundes, né? Que idealizou isso tudo, a marca do seu Lindolfo e da família Fagundes é esse prédio redondo aqui, na esquina de Goiás, com o de Junho, que chama-se Edifício Fagundes. Ficou como se fosse um marco. Um marco, né? Antigamente ali era um lote vazio, né? Onde tinha um muro que o André, pintor, era só o André que sabia fazer na mão. A gente dava ver os cartazes assim, da peça, ele pegava o cartaz, ia no muro, até a propaganda era artística. E ele desenhava o cartaz do muro. Era uma obra de arte. Era uma obra de arte. Se gastava um tempo para fazer. E era a única divulgação que a gente tinha na época. Isso foi por volta de que ano? Isso por volta de 91. 91, né? Saindo dos anos 80, né? Porque lá inaugurou em 89, os 2 primeiros anos foi a Malu, os 2 primeiros anos eu fui de aprendizado, e em 91 que eu comecei a fazer as produções. Desde 89 já se pintava o muro. O muro, desde que inaugurou o teatro, era a única forma de divulgar. Uma das, né? Porque a gente tinha as rádios, né? A TV ainda não tinha, mas a gente tinha as rádios, e tinha o Jornal Agora também. Tinha também do Antônio Lúcio, nosso querido Antônio Lúcio, o jornal. O jornal, né? Que era o Gazeta, né? Gazeta. Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio. Né? Rodrigues Casemiro. E o Agora, né? O Jornal Agora, que aí publicava, que tem até... Aí. Vamos mostrar aqui nessa câmera aqui, ó, pode mostrar, né? Depois nessa câmera que você está olhando aqui mesmo. As pessoas vão ter acesso a isso aí que a edição vai colocar. Isso né? aqui... Esse é do projeto Aplauso, que foi o primeiro projeto cultural público, que eu projetei e idealizei a partir dos projetos de Belo Horizonte, que existiam no Palácio das Artes, que repetiu os espetáculos do ano, os melhores espetáculos do ano, com preços populares. Então foi a primeira vez que a gente teve os preços populares. E o meu camarote do Teatron, o Teatron tinha um camarote para 15, 16 pessoas, me parece. E o camarote era exclusivo de alunos de escolas públicas. Então a gente sorteava os alunos, em cada apresentação revezava aquela quantidade de alunos. Tinha um lugar específico para eles. Né? Tinha a plateia, em cima, assim, no alto, tinha um camarote mesmo, muito bonito e tudo, com todo o conforto. Só que esse camarote ele nunca foi vendido. Ele sempre foi para convidados e para as escolas públicas. A gente que pensava em tudo, né? A gente passou muita gente lá, muito estudante de escola. Fizemos também apresentações fechadas, exclusivas, para a escola pública, né? O Solindolfo tinha sempre esse... Era um idealista. E eu também. Então, a nossa preocupação não era o dinheiro. A nossa preocupação era o que a gente conseguiria fazer. Aonde a gente conseguiria chegar, o que a gente conseguiria alcançar, né?
E até de uma passagem muito importante para mim, minha pessoa, a mais importante de todas. A gente teve o troféu Teatron também, que foi muito importante, mas chegamos a realizar isso. Mas a passagem, para mim, muito emocionante foi quando a nossa querida Adélia Prado, minha amiga de muitos anos, de infância, me procurou e me falou que a filha dela tinha montado uma das peças que ela escreve, e a que ela mais gosta, e chamava A Roca. Esse é o panfleto. A Roca é uma máquina de fiar, né? Uma coisa assim, né? Isso, das antigas. E ela escreveu essa peça, e isso aqui era um convite. Ela foi dentro do projeto Aplauso, esse projeto que eu falei agora. Essa peça aconteceu dentro do projeto Aplauso. Na época, a Telemix Celular patrocinou esse projeto, não existe mais a Telemix Celular, mas ela patrocinou esse projeto para que convidados tivessem acesso, não fosse somente venda de ingresso. Então a gente levou estudantes, levou pessoas do meio, atores, escritores. Pessoal da cultura. Para assistir a peça chamava A Roca, História de Mulheres. Uma peça fantástica, escrita pela Adélia Prado e montada, dirigida, produzida e apresentada pela filha dela. E que estreou no Rio de Janeiro, sabe? E ela me procurou e me pediu que trouxesse essa peça. E eu, junto com a Telemix Celular, nós bancamos essa história na época, que eu também participei, eu fiz toda a produção e banquei também, fui também um patrocinador, e realizamos o sonho da Adélia. Ela falou que era um sonho dela. Agora você realizou um sonho de Adélia Prado. Nossa, mãe, uma figura Só conhecida no mundo inteiro, né? Pois é, e muito. Nas minhas passagens pela Europa, com a Daniela Mer, com Carlinhos Brau e tudo, eu sempre fui muito bem recebido da seguinte forma: ele é da cidade da Adélia Prado. Sabe? E sim, em plena Europa. Então, assim, com as mentes culturais da Europa todas envolvidas, e a Adélia Prado é referência em qualquer lugar do mundo, sabe? Muito bem. Agora, com relação ao Teatron, nós estamos falando também do Teatron, onde a Adélia Prado, com a sua presença e essa encenação da peça destacada aqui pelo Júlio César Faria, de suprema importância, não é? Para dar visibilidade não só à própria cultura divinopolitana, como a cidade e tudo englobado, tudo junto, não é? Atrelado à fama e... o teatro não teve a participação da cidade mesmo. O Lindolfo envolveu todas as classes, todas as pessoas. E eu queria dizer o seguinte, que o Teatron já nasceu com data de validade, né? Com data de validade. Por quê? Porque ele era um protesto do Sr. Lindolfo, na realidade, né? Porque ele achava um absurdo. O Sr. Lindolfo já participava de montagens que antigamente era feita na casa paroquial, né? Junto com o Afonso, junto com José Ferreira, junto com vários atores da época, a Dona Irene Silva, nossa primeira-dama do teatro, eles já faziam montagens. Mas não eram profissionais pela falta do espaço, né? Ele também não tinha muito recurso e tal. Não tinha muito recurso. Então, ele achava que uma cidade do tamanho de Divinópolis era um absurdo não ter um teatro. E realmente era, né? Tinha-se tudo em Divinópolis. Divinópolis já era uma cidade polo, grande, e não tinha um teatro. Mas é um teatro municipal, não um teatro particular. É diferente. As intenções, os intuitos de teatros particulares e municipais são totalmente diferentes. São quase que exclusivamente comerciais, né? Os particulares. E o outro é de atender a comunidade, né? E o Lindolfo empreendeu nesta área para disponibilizar o espaço. E ele não só fez o teatro, como candidatou a vice-prefeito, entendeu? Para ser secretário de Cultura e conseguir aprovar o projeto do teatro municipal, que hoje existe, que é o Gravatar, que é onde ele idealizou o teatro. Ele idealizou tudo lá, e o teatro lá foi feito também só a posição diferente, o Teatron é de comprido, é de lá, mas com as mesmas especificações do Teatron. É importante que se diga, né, que ele fez tudo isso, como o Júlio César Faria disse aqui, não é?
não para se servir da política, ele queria ser vice-prefeito porque ele teria o poder a mais para impulsionar essas ideias dele. Literalmente aprovar os projetos e incentivar. Ele ia ser secretário de Cultura, ele ia assumir como secretário de Cultura. Infelizmente, o projeto foi para o lado político e ele saiu fora. Ah, foi? Teve também essa... Então a política venceu dessa vez, na época, foi mais Quanto tempo política. depois? Mas o fato dele ter se envolvido dessa forma gerou aquelas causas e consequências e que acabou gerando sim a criação do Teatro Municipal. Né? A luta dele acabou culminando no Teatro Municipal. Que fez um aproveitamento da velha usina lá, né? Do Gravatar. Do Gravatar. Que não tinha como ser melhor, né? Mais cultural, né? Que preservou também aquela área, né? E que onde também fizeram a escola de música. Que em frente ao Gravatar tem escola de música. Tudo isso foi há um tempo só? Foi tudo há um tempo só. A escola de música era aqui na Rua São Paulo, né? Ficou um tempo ali na Rua São Paulo. E sem lugar fixo, né? Também. Isso é cultural, né? Nós brasileiros... Porque nós tínhamos uma banda divinopolitana. A banda municipal. Acho que ainda funciona. Onde até um dos nossos prefeitos fazia parte, que era o Vladimir, filho do Larim. Né? O Vladimir Azevedo. Vladimir Azevedo, que fazia parte da banda na época. Então era assim, era muito bonito, a gente tinha o prazer de ver e de ir assistir às aulas, mas não tinha sede, né? E depois, com a construção do teatro, eles fizeram a sede em frente ao teatro. A escola está lá até hoje. Eu não sei a funcionalidade dela hoje, ela ficou um tempo parada, como o teatro também ficou, né? Acho que para reformas, essas coisas. Eu não sei se hoje ele já funciona. Essa informação não tem conhecimento. Não, funciona normalmente. Normalmente para eventos, né? Nós não temos aqui, raramente a gente tem, não é, a exibição de peças, a venda de artistas de centros maiores. Isso raramente acontece. Eu não sei se por falta de recurso ou se por falta de interesse cultural. O teatro municipal, ele só não ficou uma coisa do jeito que o Lindolfo queria. Ele ficou pequeno. Ele é menor que o Teatrão. Então já era difícil fazer as produções nacionais no Teatrão, que era pequeno. No Teatro Municipal, mais difícil ainda. Esse detalhe, eu nunca me atentei para ele. E a cidade, eu nunca vi uma política de incentivo que possa bancar essas situações para vir. Apesar que agora eu vi que nós vamos ter a presença do grande Saulo Laranjeira lá no teatro, que é um grande amigo. O Saulo Laranjeira já trouxe várias vezes em Divinópolis. E nós vamos ter a presença dele lá no teatro. Então, assim, já é uma grande presença. O Saulo é uma figura nacional, né? Então, você que está assistindo aí, aguarde, né? Para conferir data, horário, tudo, né? Fiquem de olho, porque o grande Saulo vai estar lá. Ontem eu vi na divulgação na rede social dele, e ele comentou que vai estar aqui, chamou para ir. Então, assim, tem-se acontecido as coisas, mas não como poderia. Eu acho que Divinópolis, do tamanho que necessitaria de um teatro. Né? Meu ideal na época era o Cine Alhambra. A minha vontade é que o Cine Alhambra virasse. Inclusive, eu tentei com a família criar um projeto para transformar lá num teatro mesmo. E o Cine Alhambra, não sei se ainda tem, não sei se está desativado, porque fica fechado. Hoje já está desativado, né? Já, né? Já foi retirado 1000 lugares. 1.100, não sei quantos lugares. 1.052 lugares. Esse 52 é porque eu fiz muito evento lá e eu levei lá, fizemos lá o encontro, pela primeira vez na história, foi feito dentro do Teatrão, do Renato Teixeira e do Belchior, ambos lançados por Elis Regina e não se conheciam. Que é isso aí, um detalhe importante. Foram apresentados no palco, isso tem tudo filmado, registrado. Se viram no palco. Uma produção do Jackson Martins, a gente fez turnês com os dois artistas por Minas Gerais. Repita. E a produção do glorioso Jackson Martins, parceiro de várias produções. Repita os artistas aí. E a gente saiu em 2 turnês separadas, com Belchior e Renato Teixeira. Ambos lançados por Elis Regina. E rodamos o estado inteiro. E as 2 turnês terminaram em Divinópolis. Aonde a gente teve o cuidado de não deixar eles se encontrarem nem em restaurante, nem em lugar nenhum, nem no café da manhã, nem no hotel.
para eles somente se encontrarem pessoalmente pela primeira vez na história em cima do palco do Cinarama. Que eles ficaram frente a frente, ambos, o Renato com seu filho, acompanhando já, e se conheceram pessoalmente, musicalmente, em frente, no palco do Cinarama. Isso por volta de que ano, mais ou menos? Do século passado, é claro, né? No século XX, nós já... Foi na década de 90, né? No começo, né? No meio. Tipo 96, 94. Antes do ano, antes da virada do século. Porque em 98 eu fui com o Jacques e com o Belchior, nós fomos para o Ceará, onde eu fiquei um ano lá no Ceará. Onde eu tive a oportunidade de participar de várias coisas, inclusive do Festival de Cinema do Ceará. O quarto Festival de Cinema, é nono, né? No caso, Festival de Cinema do Ceará. Deixa eu colocar aqui na aqui, nossa câmera. Esse é o meu crachá de produtor, aqui, ó. do produtor e participante do festival. Deixa eu mostrar aqui. Vamos sendo práticos aqui, né? Porque os recursos não são tão grandes, mas a gente acha que o importante é mostrar. Esse é o meio que nós temos para mostrar, então está aqui. E é um festival grande e muito importante no Ceará. Na época nós tínhamos lá a presença do Ciro Gomes com a Patrícia Pilar. E foi um grande festival numa noite de inverno no Ceará. Ceará, cai neve não? O Ceará tem uma montanha no meio do estado, tem uma montanha, o estado é todo plano, em qualquer lugar do estado você enxerga essa montanha, onde na época faleceu lá o dono da Rede Globo que bateu o seu avião na montanha. E essa montanha, no inverno, ela realmente tinha temperaturas muito geladas. E onde acontecia o festival de cinema, o festival de inverno, sabe? E essa edição, ela foi no Dragão do Mar, inauguração do Dragão do Mar, em Fortaleza. Mas a gente eu brinquei para lembrar essa questão que no Ceará também faz frio. É interessante, sabe? Muito interessante. E a serra tem bem característica de Minas Gerais, sabe? É uma serra muito bonita. Porque montanha é só aqui em Minas mesmo, né? Mas o Ceará... Parece que levaram... Todo cearense é apaixonado com Minas. Parece que tiraram a montanha daqui e botaram no meio do Ceará, sabe? Para o cearense cultuar Minas. O sonho de todo cearense é conhecer Minas Gerais. E quando aconteceu a desativação do Teatron, foi uma coisa chocante? Antes disso, eu queria te mostrar aqui... sim, tem outros eventos que nós tivemos lá a peça dos maiores públicos que nós já tivemos até hoje no Teatron e em Divinópolis, no teatro. E no Brasil inteiro, né? Que foi o Analista de Bagé, que é dono recordista também, 2 vezes como a peça mais apresentada da história e a maior quantidade de público pagante da história também. É o Cláudio Cunha, né? Cláudio Cunha, meu amigo falecido, grande Cláudio Cunha, lançamos esse livro aqui e ele veio a falecer depois. Esse livro foi quando marcou os 15 anos de apresentação do espetáculo. A gente fez várias versões desse espetáculo, porque o produtor, eu sou produtor não só de eventos, eu sou produtor também eu monto espetáculos, eu tive a honra de fazer a produção da primeira turnê do Gilberto Gil com Caína Gandaia, que eu tive a honra de produzir, mandar fazer o cenário na Jamaica, buscar isso no aeroporto no dia, fazer a produção. A turnê começou por Divinópolis, na Festa da Cerveja. Então eu faço produção. A Festa da Cerveja também é um marco, né? É um marco. É um marco nessa história toda e que nós vamos focalizar, né, nos próximos Hoje eu posso contar. Essa menina tinha 16 anos, ela tinha 1,80 m e tantos, muito grande, então ninguém nunca questionou a idade. E foi o primeiro nu, né, no Teatron. Que é isso, rapaz? Provocou filas e filas e apresentações e apresentações que não cansava mais. A gente chegava a fazer... Você recorda o nome dela? 3 espetáculos por dia a gente fazia. Ela fez aqui o Analista de Bagé e depois foi fazer novela, alguma coisa assim. Ela virou... Atriz de novela. Atriz de novela. E depois várias atrizes conhecidas fizeram esse papel.
O Cláudio Cunha era um casamenteiro, tipo Fábio Júnior. É. Então ele casava com as atrizes e as punha para ser a mulher do Analício Bagé. É. Então ele teve várias. Aqui nesse livro é muito interessante, ele conta essas histórias e tudo. E até a história humorista, quando ele nunca tinha ficado pelado e eu... No palco? E como produtor, eu tive que produzir as melhores cenas e eu produzi a cena com ele pelado e ele teve que ficar. Igualzinho o Vitor Branco também, que foi um artista que estava na Praça Nossa, morreu há pouco tempo da Praça Nossa, ficou muitos anos. Eu também trouxe ele aqui com espetáculos. E ele também nunca tinha ficado pelado. Eu falei, mas eu produzi para você ficar pelado, e você vai ter que ficar. Ele era lutador de boxe, tal, muito fortão. Ele foi lutador de boxe conhecido, na época do Éder Joffre, aquelas coisas. Depois virou ator e tudo. E... Quando o nu era um desafio, né? Principalmente masculino, né? Mas hoje muito produzido. Hoje é na novela. Hoje é muito explícito. Na época era muito produzido. Eu tinha muito jogo de luz, sabe? Muito jogo de cena. Dava um falsete na não cena. era uma coisa agressiva. Era uma coisa que fazia parte do espetáculo, né? Então, eu também já tive a oportunidade de escrever uma peça de teatro. Pensei que você fosse falar que teve a oportunidade de ficar pelado também. Não. Atuar eu nunca atuei não, Garcia. Atuar eu nunca consegui não. Eu nasci para ser produtor mesmo. Eu descobri isso muito cedo. E eu tomei a decisão mesmo de ser produtor, foi num evento do nosso querido Fernando Camilo, do Rock. Que foi... Eu acompanhei a carreira dele e aquilo me incentivava muito. E ele era o produtor da época. E ele fazia os concertos de Natal, né? E o último concerto de Natal que nós tivemos, grande em Divinópolis, foi no Cinearte, antes do Cinearte, também o último evento do Cinearte. E nesse evento, com Tavinho Moura, que foi o artista escolhido para cantar, mas tinha coral africano, tinha mais de 100 músicos no palco, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Mas aconteceram coisas inusitadas nesse evento, até o nosso assistente de camarim conseguiu pôr fogo na cortina durante a apresentação do coral. O que foi? Deixou a vela acesa? E pegou fogo, tudo. E antigamente era muito assim, junta os amigos e vamos, sabe? Então, o nosso porteiro barrou o Tavinho Moura, não deixava ele entrar no cinema de jeito nenhum, duvidando que ele era o Tavinho Moura. O nosso bilheteiro recebia R$10 e dava 50 de troco. Nossa! E era essa história. E isso marcou muito. E o Duroc tinha uma postura muito profissional. E depois eu tive a sorte também de ter o meu primeiro parceiro de produção, que foi o Jackson Martins. Muito profissional, mas muito profissional. A gente seguia tudo muito na risca e tal. Eles eram produtores de eventos, de shows. Eu comecei no teatro, eu me tornei um produtor também de teatro, de música. Eu tive até a sorte de botar uma pontinha da minha voz num vinil do Belchior, como back vocal, né? Fizeram um coral. Nós produzimos esse vinil, o Jackson fez a produção, eu atuei como produtor assistente. E nessa produção a gente reuniu as pessoas para fazer um coro. E nesse coro eu participei também. Então tem um vinil do Belchior, que eu tenho ele assinado, autografado em casa, e que tem uma pontinha da minha voz lá. Então eu participei de produção musical, produção artística, produção de todas as formas. Eu sou um produtor completo, e na época um dos poucos do Brasil, e hoje ainda somos poucos ainda. Hoje as pessoas ignoram um pouco essa profissão. O cara que compra o show, que é dono da festa, se acha produtor e no direito de produzir, e ele mesmo quer fazer as coisas. Então, em determinados eventos, a gente tem uma baixa qualidade de atendimento ao público, atendimento ao artista, pela falta do profissional produtor. Muito bem. Sabe? Olha, nós vamos encerrando esta parte das nossas entrevistas com relação ao Teatron. No próximo programa... E já que a gente tem mais um minutinho, e você já perguntou, o fechamento do Teatron causou, sim... Ah, sim. Então vamos fechar o Teatron. Isso. Causou muita tristeza, Num ponto, vitória, porque conseguiu o seu objetivo, né, que era o Teatro Municipal, então um sentimento de alegria, de muita vitória, mas um encerramento de um ciclo muito gostoso e muito feliz.
porque o Lindolfo fez do Teatron um teatro municipal. O teatro foi da comunidade, foi da cidade. Eu conseguiria ficar aqui 10 horas contando casos e casos e casos de acontecidos no Teatron. O Teatron tem muita gente que participou, muita gente da cidade, sabe, participou, a escola de teatro, o nosso querido Reiner foi parar na Rede Globo, fazendo novela, sabe? O Marcos Marques, o Reiner, era um ator. Reiner? Ele era um ator que participou das nossas escolas, das nossas oficinas de teatro, se formou lá dentro do teatro, nesses cursos. O Marcos Marques, que até hoje está aí como principal produtor de teatro, hoje ativo e vivo em Divinópolis. O Marcos Alves, que hoje está na Secretaria de Cultura. A querida Sandra ainda está aí, né, que foi a coprodutora e a produtora de muitos espetáculos infantis através do Banco de Brinquedos. Sandra Fagundes? Distribuiu muito Filha de Lindolfo, né? Ela pegava os brinquedos estragados, tinha oficina de brinquedo, recuperava os brinquedos todos. As peças que ela montava, os ingressos eram brinquedos, não importa o estado do brinquedo. Então, ela trabalhou muito essa parte. Então, teve muito a parte, sim. Muitos alunos de escola pública que nunca tiveram oportunidade, nunca vão ter para passar num teatro, passaram e viram as produções, as grandes produções, as pequenas produções, sabe? Muito espetáculo nasceu lá de dentro, sabe? Eu não canso de ter na minha mente as peças sendo montadas, Dona Irene Silva, o seu Afonso, sabe? Então, assim, é muita gente que envolveu, é muita gente que consegue contar muita história do Teatron. Então, o Sr. Lindolfo, de onde ele estiver, né, o nosso muito obrigado sempre. Lindolfo Fagundes, grande empresário, vice-prefeito, incentivador das artes. Eu até me emociono, sabe? Da cultura. Eu também fico de veras emocionado que eu convivi, né, alguns momentos fiz um programa. Nossa querida Melissa Mel, lembrei o nome. Se chamava Melissa Mel. Do analista de Bagé. Analista de Bagé. Deixa eu mostrar aqui. Melissa Mel. Fica realmente. Depois, se a edição, se quiser cortar para um mais fechado, não tem problema. Fica com o nosso Olaf Rundinelli, que é o nosso esse era editor. O programa a foto do Teatron, à frente, onde tinha uma pizzaria, que era o Pizzaiolo e tal, que era a pizzaria da época, e o programa da primeira Projeto Cultural Aplauso, onde teve a peça da Adélia Prado. E os primeiros patrocinadores, porque as empresas também não tinham o hábito de patrocinar, né? Então se criou um hábito de patrocinar os espetáculos, que isso viabilizou tudo que aconteceu. É verdade. Então, muito obrigado, Júlio César Faria. Na próxima edição vamos focalizar a Festa da Cerveja. Foi uma página maravilhosa, esta página sobre o Teatron, com a colaboração 100% ou 1000% do Júlio César Faria, que viveu todos esses momentos. A nossa edição esteja à vontade, não é, para trabalhar essa entrevista aqui importantíssima, que vai ficar gravada nos arquivos da TV Candidez. E fica a sugestão, Garcia, para a gente criar um programa e chamar as pessoas que estão vivas hoje envolvidas. Ótima ideia. O Teatron, e criar um programa de bate-papo com essas pessoas. Vamos costurar. Isso. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima com Gente da Gente, o nosso programa que conta as histórias da Divinópolis.